Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos ficar em pé, nós vamos orar para dar início ao nosso culto de ensino e já deixar um convite aí também para quem nos acompanha, né, ou vai depois ver o vídeo, que toda quinta-feira após o estudo a gente coloca no YouTube o da aula passada, tá? Então o de hoje vai quinta-feira que vem pro YouTube da nossa igreja. Seria interessante, se você faltar um dia, você acompanhar depois em casa, tá bom? E o Nani está gravando todas as quintas aqui para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela chuva também que cai sobre a terra. A chuva é dádiva, é graça, é bondade do Senhor para com as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor também pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, podendo Te buscar, podendo aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco através do estudo dessa noite e que o Senhor, ó Deus, mostre a Tua vontade e o Teu querer aos nossos corações. Abençoa aquele que vai ouvir depois essa mensagem. Fala com cada um de nós de acordo com a Tua vontade e nos alerta para as coisas que irão acontecer em breve no futuro. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Você pode abrir comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Semana passada o Ricardo passou já para nós a introdução desse capítulo de número 1, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre as igrejas, né? Então, os irmãos lembram, são 7 igrejas. A que nós estudaremos hoje é a igreja de Éfeso. Então é a primeira igreja em que João dá a mensagem a ela, né? Cristo, através de João, dá a sua mensagem. Então vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Então nós vamos falar hoje basicamente e somente da igreja de Éfeso. O título, né, é uma igreja que deixou de amar. Então Éfeso, ela é conhecida por qualidades e ela é conhecida também por alguns pecados, né, em que Jesus reprova a sua atitude e principalmente porque eles deixaram de amar. Então nós vamos aprender primeiro o ponto positivo dessa igreja e depois nós veremos o ponto negativo, né? E principalmente o ponto negativo é que foi uma igreja que deixou de amar. Eles estavam indo bem, caminhando bem, mas num determinado ponto da vida eles deixaram o amor se esfriar, tá? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre essa igreja. Quando a gente fala de Éfeso, a gente tem que entender que tudo que se refere a Éfeso, ele é maximizado na Bíblia, ou seja, na sua história. É tudo grande. Éfeso era a maior cidade da Ásia,
era o maior centro comercial, tinha o maior porto, as maiores inovações arquitetônicas e as maiores manifestações religiosas. Então, quando a gente fala de Éfeso, tudo era assuntuoso, né? Ou assuntuoso, tudo grande naquela cidade. Era uma cidade que era a maior da Ásia. Além disso, ela tinha um centro comercial também muito forte. Era uma cidade também onde tinha um porto, né? E quando a gente fala de porto, naquela época é diferente também dos portos que nós temos no dia de hoje. Hoje nós temos o transporte de cargas através do quê? Trens, navios, caminhões, aviões e assim por diante. Nessa época aqui, o transporte era feito de que maneira? Só de navio. Então tudo que comercializava nas coisas no mundo, fazia através do quê? De navios. Então esse porto aqui de Éfeso era um porto grande e recebia muitas pessoas, muitos comerciantes e muitas mercadorias, tá? E ali também era conhecido por obras arquitetônicas grandes, maiores manifestações religiosas. Lá nessa cidade havia altares ao imperador, adorações explícitas a Eros. Alguém já ouviu falar de Eros? O que é o deus Eros? É o deus do quê? Oi? Sexualidade. Então Eros era conhecido como deus da sexualidade. Pensa bem, gente, uma cidade grande, uma cidade portuária, e tinha altares a um deus da sexualidade. Imagine de que jeito que era aquela cidade. Dá para imaginar? A prostituição, o tantos de pecados ligados a essa área sexual tinha naquela cidade. Mais do que isso também, tinha a escola de mágica e o grandioso templo de Diana, cuja veneração era mesclada com prostitutas cultuais à disposição dos seus devotos. Então, quando a gente olha para Éfeso, esse é o panorama que a gente tem dessa cidade. Uma cidade extremamente complexa, complicada. Uma cidade afundada no pecado. E dentro dessa cidade, o que o Senhor faz? Ele coloca uma igreja. São os paradoxos, né? Na verdade a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. E aonde precisa da luz, gente? Aonde tem o quê? Trevas, escuridão. Então Jesus, através aqui de João, ele vai endereçar aos membros dessa igreja numa cidade extremamente complexa, mas de propósito, porque ele quer que aquela igreja seja luz naquele lugar, assim como nós, né? Enquanto eu preparava esse estudo, eu ficava pensando que Éfeso é muito parecido com Ribeirão, devido às proporções, tá? Pelo amor de Deus, não é heresia, mas sim, aqui é uma cidade grande, aqui é uma cidade onde tem um comércio forte, aqui é uma cidade que o apelo sexual também é muito forte. Aqui é uma cidade onde tem o comércio de prostituição muito forte. Então nós temos que ficar atentos para não incorrer no mesmo erro que alguns membros daquela igreja incorreram, né? Que foi deixar o primeiro amor, tá bom? Então nesse contexto, né, de luxúria, devassidão, nasce a igreja em Éfeso, que mais oportunidades recebeu em termos de doutrina e amor. Então essa igreja ela recebeu muitas doutrinas e ela também recebeu um amor. O fruto do amor votado de Paulo, Áquila, Priscila e Apolo. Então Paulo, Áquila, Priscila e Apolo, eles pregaram nessa cidade. Eles anunciaram o evangelho a essa cidade. Era o cenário também da primeira escola teológica da Ásia. Olha para você ver, na cidade de Éfeso, teve a primeira escola teológica na região asiática. Era uma cidade importante? Então Deus enxergava ela como uma cidade importante. Ela foi receptora também de um dos maiores tratados teológicos escrito por Paulo. Ela foi pastoreada pelos melhores discípulos de Paulo, que foi Tíquico e também por Timóteo. Timóteo a gente sabe que Paulo fala que ele era um filho amado, e Timóteo foi um dos pastores da igreja de Éfeso, né?
Ela também foi fortalecida por João, que foi o apóstolo do amor, que ali escreveu o seu evangelho e suas 3 epístolas. Olha que interessante, não é o João Batista, tá? É o João aqui de Apocalipse e do evangelho. Ele era conhecido como o discípulo, né, do amor, o apóstolo do amor. Foi também pastoreado por esse homem, a igreja de Éfeso, tá bom? Por conta dessa, então, atuação intensiva, houve um grande impacto que foi sentido na cidade e em toda a região. Então, através da igreja, essa cidade ela sofreu alguns impactos. E eu quero que vocês tragam também para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Será que nós estamos impactando de forma positiva a nossa sociedade? Você que frequenta aqui a nossa igreja, tem causado um impacto positivo através da sua vida? Através do seu testemunho de viver, através das suas ações, tem impactado pessoas? Quando a igreja chega ali em Éfeso, né, e é pastoreada por esses homens que eu acabei de citar aqui, olha o que acontece naquela cidade. O comércio sexual e religioso entrou em declínio. Então a igreja, ela começou a fazer o quê? Influenciar positivamente aquela cidade. Primeira coisa que aconteceu, um declínio no comércio sexual e religioso. Isso está lá em Atos capítulo 19. Outra coisa que também aconteceu lá através da pregação da igreja, práticas ocultas caíram em descrédito. Havia uma escola de magias, né? Havia templos da sexualidade, da fertilidade, da prostituição, e agora esses ensinamentos eles começam a cair em descrédito. As pessoas começam a ter acesso à palavra, e através do acesso à palavra elas começam a fazer o quê? A questionar as coisas. Irmãos, a gente vive num tempo, só dar um parênteses aqui para a gente pensar um pouquinho junto. A gente vive num tempo onde nós temos que questionar as coisas que nós ouvimos. Eu e você temos que questionar. O que sai do altar, o que você ouve na sua casa, você tem que questionar. A palavra, ela deve causar esse impacto na nossa vida. O que Jesus fala com relação ao conhecimento da verdade? Quem se lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vai trazer o quê? Libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Na ideia aqui também dessa igreja de Éfeso, é que as pessoas começaram a ter acesso à verdade, e quando a gente tem acesso à verdade, quando a gente ouve uma mentira, a gente faz o quê? É que nem quando a gente é criança, né? A gente é enganado numa boa parte da nossa vida, né? Eu não sei você, eu não, porque praticamente eu nasci num berço evangélico onde não tinha muito essas práticas. Mas a criança, desde o começo, ela é ensinada a coisas que não existem. Primeira delas, Papai Noel. Ela vai um determinado anos na sua vida acreditando que o Papai Noel existe. Mas quando ela toma ciência, quando ela começa a ter acesso à verdade, ela vai pensar o quê? É frustrante, né, Tassi? Demais. Ela fala assim: meu pai me enganou a vida inteira, porque Papai Noel não existe. Assim acontece também com o Evangelho. A gente ouve as mentiras, né? A gente ouve aquilo que é enganoso, mas quando a gente tem acesso à verdade, essas coisas caem em descrédito. Eu me lembro que no começo da conversão, toda palavra que eu ouvi eu achava que era tremendo, né? E depois a gente vai filtrando, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. A gente não fica agitado de um lado para o outro igual uma criança acreditando em tudo aquilo que as pessoas falam. E é isso que o Evangelho surte, ou deve surtir no nosso coração, tá? O terceiro é que o Evangelho foi disseminado por toda a Ásia. Aquela igreja de Éfeso, ela também teve um papel fundamental na missão e na evangelização. O que nós conhecemos, nós temos que fazer o que, gente? Propagar, né? Não só aqui em Ribeirão, mas na região de Ribeirão, fora de Ribeirão e por onde nós formos. Aqui em Atos 19:10 fala que foi disseminado o Evangelho por toda a Ásia, e lá é um continente grande, continente asiático. Vamos lá,
Vamos falar um pouco agora, eu vou dividir em 3 pontos a mensagem, não vai ser muito demorado. 3 pontos. O primeiro ponto aqui que nós temos são as credenciais do autor. Então nós vamos falar um pouco desse homem aqui. O Ricardo já falou bastante, eu não quero ser redundante naquilo que nós já ouvimos, mas vamos falar um pouco desse personagem aqui chamado João. A revelação que João recebeu para a igreja em Éfeso, na verdade, visava toda a comunidade cristã em outros lugares e em todos os tempos. Podemos discernir essa verdade por 2 ênfases mencionadas no final da carta, que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quando João escreve essa mensagem que foi dada por Deus, a ideia dele não era só pregar para a igreja de Éfeso. Essa mensagem é o que diz no final da carta: quem tem ouvidos. Você tem ouvidos? Então é para você essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça. Não é estranho a gente falar isso? Quem tem ouvidos, ouça. É claro, porque quem tem ouvido faz o quê? Ouve. Agora, em qual sentido eu e você temos que ouvir a mensagem? Muitos de nós ouvimos a mensagem quando é igual quando a mãe e o pai falam. Entra por um lado e sai pelo outro. O que João está dizendo é que nós temos que ouvir não dessa forma, de entrar de um lado e sair pelo outro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas que caia no seu coração, que essa palavra permaneça na sua vida. Se você tem ouvidos, fique atento naquilo que Cristo tem ensinado a você. Senão você pode perder a oportunidade de não só de ser salvo, mas de viver uma vida também reta diante do Senhor. Ouça. Jesus, ele é descrito como soberano, que traz em suas mãos as 7 estrelas, numa referência à liderança espiritual que ele mesmo constituiu e mantém. Quem tem as mãos, ou melhor, nas mãos as 7 estrelas? O próprio Cristo. O Ricardo falou semana passada, e é a linha teológica que a gente acredita também, histórica, que quando ele fala das estrelas aqui, né, ele está se referindo, melhor, né, dos anjos da igreja, ele está se referindo aos pastores. Então Jesus, ele tem as 7 estrelas que se refere à autoridade espiritual sobre as igrejas, e ele também tem autoridade espiritual sobre as pessoas que dirigem as igrejas, que são no caso os pastores. Então nós temos que entender que o dono da igreja não sou eu, não é você. O dono da igreja é Cristo. As estrelas estão nas suas mãos. A minha vida, dos líderes espirituais, estão nas mãos do Senhor. E é Ele quem está acima de tudo e de todos. Ele caminha também entre os 7 candeeiros, numa alusão clara à igreja, no meio dos seus membros, no povo de Deus chamados para resplandecer a luz de Cristo na vida perante esse mundo em trevas. João, portanto, reconhece ser Jesus glorificado falando com ele, enquanto ele caminha entre as igrejas. Isso aqui é um mistério, né? Porque João aqui ele dá a entender que Cristo, com o corpo glorificado, que está caminhando com ele e que está mostrando todas as coisas para ele, tá bom? É como uma visão, né, que ele tem. Assim também o Senhor se revela a nós e ao mundo por intermédio da sua igreja. Segundo ponto, nós já falamos do primeiro, né, que fala um pouco de João, e agora nós vamos falar dos elogios que o Senhor tece em relação a essa igreja. Então, 2 partes agora. Primeira, ele faz elogios. Ele vai dizer as qualidades que aquela igreja possui. Qualidades essas, irmãos, que devem ser encontradas também na nossa igreja, na nossa vida. Essa igreja, ela tinha qualidades e ela tinha também pontos negativos. Ela tinha alguns defeitos que se tornaram pecados, tá? Então, esses membros da igreja aqui de Éfeso eram aqueles irmãos que tiveram que enfrentar lutas, desafios, superar desavenças entre si e resistir à sedução do secularismo, às perseguições do paganismo e, o pior de tudo, tiveram que combater as ardilosas investidas dos falsos mestres
e dos falsos apóstolos. Então percebe, eles estão naquela cidade que eu falei que é Éfeso, uma cidade extremamente difícil, com porto, com templos pagãos, e o pior dessa igreja é que infiltrados no meio da igreja começaram a ter o quê? Falsos profetas, falsos mestres, pessoas que se infiltravam no meio do povo e que estavam fazendo o quê? Disseminando ensinamentos errados ou hereges. Então, essa igreja ela estava lidando com esse tipo de situação, tá bom? Bem parecido com aquilo também que nós lidamos nos dias de hoje. Então, Jesus ele vai começar a falar agora sobre as virtudes. A primeira dela, vamos acompanhar comigo, lá no capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta, por favor. Vamos ler o versículo de número 2 primeiro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vamos pegar a primeira parte aí. Primeira qualidade, primeira virtude dessa igreja. Era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que não tinha somente fé, mas eles tinham a fé acompanhada das tuas obras. O Senhor traz um elogio ao testemunho de vida, a devoção e o empenho que aqueles cristãos tinham. Será que se Jesus hoje olhasse para nós, Ele ia falar do mesmo jeito? Conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Eu sei o que você tem feito, eu sei da maneira que você tem vivido, eu conheço o seu testemunho de vida, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Jesus também fala que Ele conhece o labor ou o trabalho daquela igreja. Era uma igreja que as pessoas eram comprometidas com o Evangelho, era uma igreja que se empenhava para divulgar o Evangelho por toda a Ásia e além da Ásia. Você tem trabalhado pelo Senhor aqui na terra? Você tem sido aquele, Jesus diz, né, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Você tem sido esse trabalhador? Ou você só tem trabalhado, né, para as coisas desse mundo, e todo o seu esforço, todo o seu suor, toda a sua força tem sido para as coisas desse mundo? Aquela igreja ela tinha um trabalho, ela não tinha obras apenas, eles trabalhavam na expansão do reino de Deus, né? Isso nós aprendemos que nós temos que ser trabalhadores também da seara do Senhor, independente, né, do que nós estamos fazendo. João também fala que Jesus conhecia a perseverança que aquela igreja possuía, conhecia as obras, o trabalho e também a perseverança. Eles seguiam a Cristo num contexto de perseguição política, perseguição religiosa e uma perseguição cultural. E mesmo assim, irmãos, eles foram pacientes, persistentes e eles foram constantes. E nós hoje enfrentamos praticamente a mesma coisa, né? Perseguição política, religiosa, cultural. Hoje, se você for defender o conceito família, você vai atacar a cultura mundana, secular. Se você for falar hoje sobre o casamento, né, que Deus criou homem e mulher, e na ideia de Deus a família é constituída por homem e mulher, depois os filhos, eles vão falar, mas você é, como que é, fundamentalista, fascista, você é retrógrado, você é machista e assim por diante, né? Nós enfrentamos a mesma coisa. Aquela igreja, ela perseverou diante das perseguições que eles tiveram, tanto na política, religiosa e cultural. Eles tinham também uma qualidade, né? Além dessas aqui, diz que eles tinham repulsa, eles não suportavam homens maus. Eles não suportavam. A Bíblia não toleravam, né?
ou eles tinham uma repulsa, eles não aceitavam mesmo, não havia tolerância com homens maus. Aqui é uma referência não somente aos ímpios, mas aos falsos mestres que tentavam corromper a fé. Então, quando pessoas, homens, se infiltravam na igreja para distorcer a fé cristã, eles não toleravam essas pessoas. E aí eu quero trazer um pouco para nós também essa questão, porque às vezes a gente tolera tantas coisas, tantas distorções, tantas mentiras, enganos que pessoas propagam no nosso meio. Irmãos, nós não podemos tolerar, não podemos aceitar homens e mulheres que têm ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. É aquilo lá, né? Parece, mas não é. Ele tem uma aparência, mas não é. E hoje é muito problemático porque nós temos redes sociais, né? E muitos, às vezes, desses que estão na mídia, os ensinamentos dele, você vai apertar, não sobra um às vezes. Pessoas que têm fama, mas que pregam um evangelho distorcido. Então nós temos que tomar cuidado. Aquela igreja, eles não suportavam, eles não toleravam, eles não aceitavam de forma alguma homens que pregavam contra o evangelho, distorciam o evangelho de Cristo. Gente que misturava evangelho ao misticismo. Sabe o que é misticismo, gente? Já ouviu falar de místico? Coisas místicas, né? É misturar religião com misticismo. É pegar patuás, né? Muita igreja aqui, leva isso aqui para casa, põe lá no seu quarto, vai fazer isso, né? Põe tal coisa lá na cama. Misticismo, gente. Quando Jesus gritou, está consumado, sabe o que ele quis dizer com isso? Tudo o que era para ser feito já foi feito por mim. Você não precisa fazer mais nada. É difícil a gente entender isso, mas Jesus já fez tudo por nós, eu não preciso fazer mais nada. Ele já se sacrificou, ele já pagou o preço que era para ser pago na cruz do Calvário. Então, é patuá, é aguinha de Israel, né? Areia da terra santa. Irmãos, para com isso. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Nós não podemos misturar misticismo, né? Filosofias que foram induzindo muitas pessoas cristãos, né? Ao asceticismo e também à libertinagem, né? Quando há uma distorção do evangelho, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê, gente? Porque o princípio da queda do homem começa lá no paraíso. E qual era o princípio da serpente para derrubar Eva e Adão? Qual foi o princípio? Ela fez o que, a serpente? Quem se lembra? Fala, amor. Seduziu, mentiu, o que mais? Distorceu. A serpente pegou uma verdade, ele distorceu a verdade, a palavra que Deus havia dado, e ela enganou a Eva, e depois Eva ainda come do fruto e dá para o seu marido. Lembra do enredo da história? Ela falou assim, você pode comer. Aí a Eva fala, não, ele falou que eu posso comer de todas as árvores, menos dessa. Não, você pode sim, é porque Deus não quer que você seja igual a ele. Essa é a tônica a mentira é essa, é uma distorção. Existe meia verdade, irmãos? O que vocês acham? Não, ou é verdade ou é mentira. E o evangelho é isso. Quando começa a tentar distorcer, é mentira. Começa a colocar uma roupagem diferente, uma maquiagem para tentar ficar bonito, aquilo que não é. Então, que eu e você possamos tomar cuidado, né? Com esses falsos mestres e apóstolos que estão ainda no dia de hoje no nosso meio. O Kim também fala, né? A reprovação dos falsos apóstolos. Colocaram à prova a doutrina dos que ensinavam, de modo que contrariasse a doutrina apostólica, era rejeitada e exposta na comunidade cristã. Naquela época já tinha falsos apóstolos, e hoje tem falsos apóstolos. Apóstolo, seguindo o ensinamento bíblico e verdadeiro,
é aquele que andou com o próprio Cristo em vida. E quantos homens fizeram isso e foram chamados por ele? 12. Qual foi a exceção? Quem se lembra? Sem ser o Ricardo. Brincadeira, Ri. Paulo foi o único. E que em Atos capítulo 9 ou 10, se eu não me engano, que ele tem a sua conversão. E ali Cristo se apresenta a ele. Foi o único. O restante, todos eles tinham que ter andado fisicamente, materialmente com Cristo. E hoje, ainda no século 21, nós temos alguns que se intitulam apóstolos. Temos que tomar cuidado com isso. Falsos ensinamentos, falsas doutrinas que distorcem aquilo que os apóstolos, que os pais da igreja ensinaram. Amém, gente? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Ricardo, quer fazer algum adendo, Ri? O Samuel também, pastor. Fique à vontade. Já estamos quase finalizando a parte das coisas boas dessa igreja. Depois a gente finaliza com as repreensões. Em sexto lugar, ele diz que ele conhece a fidelidade, persistência no meio de tantas provações pelo nome de Cristo. A despeito então das perseguições, não perderam a sua fé, nem o entusiasmo, nem a coragem de continuar pregando. Mesmo diante das perseguições, irmãos, aqueles homens que faziam parte da igreja, eles não recuaram, eles continuaram pregando. Será que no dia em que nós enfrentarmos uma grande perseguição, que provavelmente pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, será que nós vamos continuar pregando? Será que nós vamos continuar anunciando a Cristo? Será que nós continuaremos a dizer: eu sou de Cristo e eu não tenho vergonha disso, eu não me envergonho do Evangelho? Então, que eu e você possamos aprender, a ser fiéis, persistindo em meio às provações e também em meio às perseguições por amor ao nome de Cristo. Grande parte, irmãos, dos apóstolos de Cristo foram mortos de maneira martirizadas, não foi uma morte suave. Quarta passada a gente foi, eu e a Ana fomos nos cinemas assistir o The Chosen, e ele pega quando João Batista foi decapitado, uma cena muito forte e real. João Batista foi decapitado porque ele pregou contra um pecado do governador. Paulo, decapitado também. Não estou profetizando esse tipo de morte para você, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas você vai ser fiel mesmo em meio às perseguições? Você vai se manter persistente em meio às provações que você enfrenta na vida? Se uma doença te atingir, você vai continuar firme em Cristo? Se alguém que você ama muito, Deus recolher, você vai continuar sendo persistente a Cristo? Se as coisas não estão saindo do jeito que você quer, você vai continuar persistindo em seguir a Jesus? Então que possamos refletir um pouquinho sobre isso. E também entra aqui por último, a rejeição aos nicolaítas. Confesso que tem várias linhas de pensamentos com relação a esses nicolaítas, mas eu li algumas coisas, algumas matérias, mas eu quero entender que era um grupo de pessoas que ensinavam heresias no meio da igreja, que distorciam o evangelho, tá? Outros falam que era o Nicolau, Ri? Que também tinha um ensinamento herege, mas há várias linhas, de pensamentos e histórias a respeito dos nicolaítas. A própria Bíblia não fala quem eram os nicolaítas, diferente da doutrina de Balaão, que será a próxima aula, mas dos nicolaítas não tem, biblicamente. Ele vai falar agora nesse aqui, e se eu não me engano na próxima aula, que é da igreja a outra, que é Pérgamo, ele vai falar dos nicolaítas, mas é uma linha de pensamento que distorce também o evangelho. Aquela igreja não tolerava, eles não aceitavam, eles rejeitavam essa doutrina dos nicolaítas, que era uma heresia que usava a graça como desculpa para encobrir o pecado e a impureza. Sabe o que eles falavam? Que a gente vive no tempo da graça, então a gente pode viver de qualquer jeito, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa doutrina dos nicolaítas.
Porque nós somos salvos sim pela graça. Nós somos salvos não pelas nossas obras, mas por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Mas o que a Bíblia ensina sobre aquele que está em Cristo? Ele é o quê? Uma nova criatura. E hoje, irmãos, eu não vou citar nome de igrejas, mas tem igrejas que vivem nessa aqui, na hipergraça. Independente do que eu faço, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, e assim vai. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Pois não, Ri? Isso. Sim. Tinham. Sim. Sim. Isso aí. Mas o que mais me chama a atenção dessa questão deles é que a igreja acabou aceitando boa parte daquilo que os globalistas propagaram. Sim, os ensinamentos, né? É. E hoje eu acho que está muito perto, né, Rê, disso. E aí, entra nessa questão, a gente olha para a igreja hoje, falando da igreja de uma forma geral, será que a gente está tão distante dessa realidade? Dessa chamada de evolução? Será que a gente não tem citado muita coisa que a gente deveria, de forma clara, explícita, falar, não, aqui não, a gente não aceita, a gente não apoia, a gente não cresce? Eu acho que falta às vezes um posicionamento também firme nosso, né? Eu acho que a igreja hoje ela está muito, não é a palavra libertina, mas a gente tá facilitando muitas coisas que o evangelho não facilita. Receptivo demais. A gente está meio que, não, vamos maquiar um pouquinho para tornar atrativo para as pessoas chegarem a Cristo. E isso é distorção. Mundanizando o sagrado. Boa, Ana. Paulo também contestou isso em seus dias, aqueles que tentavam dominar os cristãos, pretendendo ter uma doutrina elevada, que foi o que o Ri falou, né? Eles também se colocavam numa posição elevada. Nós somos melhores. Nascia ali então um embrião dessa leva de falsos mestres, que arrogava para si um nível de espiritualidade muito acima dos crentes comuns, achando-os direito de atenuar exigências que não queriam cumprir e acrescentar perspectivas pessoais ou filosóficas que o evangelho não autenticava. É o supercrente, né? É o conhecimento elevado, o Ellen White da vida e tantos outros, né? Não, eu recebi uma palavra diferenciada e agora nós vamos montar essa igreja aqui. É uma seita. Então nós temos que tomar muito cuidado. Pois não, Ju? Não, pode falar. Lembro. Oh. Uma vez, duas vezes, ele chamou o senhor. É verdade. Estava cantando alguma coisa. E eu... O que está acontecendo? Fui ver esse maluco aí contestando. Ele quis me provar. Eu tinha acabado de dar um culto aqui. Eu acho que só o Ju e mais alguns que acompanhou isso. E eu estava falando que eu não estava bem, que eu ia sair de descanso 30 dias, a junta tinha liberado. E foi logo no começo da pandemia. E aí acabou o culto, ele veio para mim e falou assim: eu quero que o senhor me mostre onde o pastor tem descanso. Verdade.
Você não pode tirar férias, onde já se viu? Você está errado, você tem que consertar a sua vida diante de Deus. Eu falei, irmão, assim, você nunca mais volta aqui na igreja. Eu falei para ele. Eu falei assim, eu não aceito esse tipo de pensamento. Sim. Bem lembrado, Juninho. Ainda bem que eu não lembro, senão eu fico mais doente ainda. Eu falei assim, vamos do princípio. Deus fez o mundo, a criação em quantos dias? 6. No 7º ele fez o quê? Eu falei assim, se Deus descansou, não pode descansar? Entendeu? Então ele falou assim, não, apóstolo, pastor não pode descansar, né? Enfim, essas doutrinas, gente, perduram até hoje. E tantas outras, né? Mandinga crente, patuá de crente, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Uma vez eu fui visitar uma mulher e tinha a foto lá de um dos apóstolos do século 21 na parede dela, né? Você tem que quase pedir licença para orar para o apóstolo ali que saiu na foto, de tanto que eles creem nisso. É um copo d'água, não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado com isso. E sabe o que o Ricardo falou que eu concordo? É a gente tolerar isso, é a gente ficar pondo pano quente. Não, tá tudo bem, deixa eles. Não, gente, tá errado. Está errado, não é ensinamento de Deus. Quando eu falei para esse rapaz, eu falei assim, se você tem esse tipo de pensamento, aqui não é o seu lugar. Tem não sei quantas igrejas em Ribeirão, você não é obrigado a vir aqui. Então assim, de hoje em diante não venha mais na igreja, porque aqui eu quero que os cristãos saibam que todos nós temos direito ao descanso. Na primeira consulta com a psiquiatra que eu fui, ela falou assim, como está o seu sono? Como está o seu descanso? Como está o seu lazer? Aí você está lá pirado, ansioso, vomitando, tremendo. Por quê? Não tem lazer, não tem descanso, não tem férias. E eu não estou falando só de mim não, gente. Hoje, se a gente olhar para boa parte da sociedade, está do mesmo jeito. Mas enfim, vamos para frente. Obrigado, viu, Ju, por lembrar desse nicolaíta que estava aqui no nosso meio. Mas os cristãos de Éfeso, eles discerniram, né, essa artimanha e rejeitaram tal conduta. Vamos terminar agora então? 15 minutinhos a gente tem e eu já termino. Qual que foi a repreensão a essa igreja? Então, vocês viram que eles tinham coisas boas no meio deles. Eles tinham obras positivas e que nos ensinam que nós também devemos agir dessa maneira. Só que eles tinham algo que foi deixado com o tempo de lado, né, que era a questão do amor, né? E nós vamos entender o que é esse amor aqui, né? Você conhece aquele ditado, nadou e morreu na praia? Pois bem, assim parecia ser o destino do povo de Éfeso, que após tantos esforços no sentido da perseverança na fé, acabaram transferindo toda a aversão que tinha pela heresia para aqueles que pensavam diferente dele. Preservou a doutrina, mas esqueceu de preservar o amor na maneira de defender sua fé, deixando de falar a verdade em amor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o amor é a base do cristianismo. O jeito que nós expressamos Cristo, o jeito que nós vivemos a Cristo, tem que estar baseado no amor. E eles abandonaram essa questão. Aqueles crentes, querendo ser corretos, se tornaram ásperos e rudes, tal como os fariseus nos dias de Jesus. Isso aqui, eu queria que você se atentasse bem. A gente tem poucos minutos para terminar aqui o ensino de hoje. Mas o amor que ele está falando aqui é na questão de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho às pessoas. Os fariseus, eles tinham a lei de cor na mente, mas eles não tinham amor. E Jesus reprovou a vida deles por causa disso. A igreja de Éfeso, mesma coisa. Quando a gente fala de amor, a gente fala assim, não, ele se distanciou de Cristo. Eu não vou falar que também é isso, mas é parte também disso. Mas o abandono do amor aqui é da forma que eles estavam levando o Evangelho às pessoas. Eles perderam a essência. Sabe quando uma mãe corrige um filho? Tem a mãe que corrige o filho
firme, mas com amor. E é dessa maneira que nós temos que entender essa mensagem. Eles queriam corrigir, mas sem a pitada do amor. E aí, irmãos, vira religiosidade, farisaísmo, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa questão. Perseverar ou preservar a sã doutrina e praticá-la é fundamental para o progresso espiritual, mas tudo perde o valor se não agirmos com o amor. Eu persevero na sã doutrina, eu pratico as verdades fundamentais, mas eu estou baseado em quê? No amor ou na obrigação? Por que você está aqui hoje? Amor ou obrigação? Muitas pessoas às vezes me questionam, né? Pastor, você tinha que ser mais duro, você tinha que exigir que os líderes viessem, você tem que exigir isso, exigir. Eu creio que tem que ter disciplina e exigência, mas a base é o que, gente? É o amor. Eu tenho que mostrar aos meus liderados que vir ao culto, estar aqui, é pelo amor, não é pela obrigação. Talvez esses homens estavam defendendo a sua fé por religiosidade, por tradição, em manter um costume, um rito, mas o amor já tinha se esfriado faz tempo no coração deles. Lembram daqueles homens que pegam a mulher em adultério? Qual que era a tônica daquilo, gente? O amor ou o cumprimento da lei? O que vocês acham? Eles pegam a mulher, levam até Jesus e falam: a lei de Moisés manda fazer o que com ela? Matar. Vamos pensar aqui, vocês querem pensar comigo? Com cuidado, tá? Eles estavam errados de uma certa forma? O que vocês acham? Não. Porque se a lei de Moisés manda apedrejar, o que eles esperavam? Que Jesus então falasse: manda a pedra nessa mulher. Só que a base é diferente. A base era qual? O amor. Quando eles apresentam então a mulher, Jesus fala: exatamente, a lei de Moisés manda isso, só que ele quer ensinar agora o amor. Ele fala assim: então aquele que não tem pecado vai começar então o apedrejamento. Você percebe que Jesus daí coloca todo mundo na mesma linha? Então vocês querem agir com a lei? Então nós vamos agir com a lei. Se você não tem pecado, então começa a atirar a pedra nessa mulher. E a Bíblia fala que de um a um eles foram se retirando da presença daquela mulher. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela falou: não tem mais. Falou: então eu também não vou te acusar. Vai agora, segue o seu caminho, não peques mais. Qual que é a base de Jesus, gente? O amor. Então essa é a base que a gente tem que ter. Tem que ter disciplina? Sim. Tem que ter exigências, regras? Sim. Mas qual que é a base? É o amor ou o legalismo? A lei manda isso, então agora, não, gente, cadê o amor? E foi isso que essa igreja perdeu. Se deixarmos de cultivar o amor, exercê-lo na mutualidade cristã e em nossa conduta diária, então tudo o que sabemos, tudo o que fazemos e tudo pelo qual lutamos perderão o seu valor. Se a intenção nossa não for o amor, tudo perde o valor. Eu vou orar das 6 às 6:30, das 6 às 6:30, qual que é a base? Eu vou visitar aquele irmão que está enfermo, qual que é a base? Eu vou levar o evangelho de Cristo àquela pessoa, qual que é a base? Se não tiver baseado no amor, nós estamos errados. As pessoas precisam ver o amor de Cristo em nós, para que as nossas palavras causem impacto na vida delas. O que muda, gente, não é a nossa palavra. O que muda é o que está por trás, a intenção. É em amor? Está baseado nisso? As pessoas elas querem ver isso na minha vida e na sua vida. Até mesmo Deus se alegra mais com o amor que demonstramos por Ele do que com o trabalho que realizamos para Ele. Ele está mais preocupado na demonstração que nós temos a Ele de amor do que em fazer a sua própria obra aqui na terra. 4 advertências aqui
E eu já vou caminhar para o final. Amor, liga aqui para mim o ventilador, por favor. Que eu já estou quase desmaiando aqui de calor. Não de amor, de calor mesmo. Isso, muito obrigado. Então, 4. Primeira, lembra-te, pois, da onde caíste. Precisamos trazer à memória não aquilo apenas que nos traz esperança, mas também o que fez a gente perder a esperança, a rota apontada por Jesus. Onde paramos de amar, então devemos recomeçar ali. Aonde foi o início que a gente parou de amar? Aonde foi o início? Ou foi algum pecado que nós praticamos? Foi alguma atitude que nós tivemos? Uma briga, uma discussão, um desentendimento? Aonde foi? A Bíblia fala que a gente tem que trazer a memória o que dá esperança, mas ela também fala, lembra de onde você caiu. Aonde começou a você se tornar mais esse ser fariseu, né? Ou farisaico, do que legalista, do que alguém que ama e que segue a Jesus por amor. Segundo, ele fala do arrependimento. Então eu tenho que lembrar onde eu caí, eu tenho que me arrepender. E arrependimento, a gente aqui na igreja está cansado de saber o que é arrependimento. Arrependimento é mais do que uma emoção, é uma decisão que nós tomamos. Uma vez que eu sei onde eu errei, agora eu tenho que fazer o quê? Mudar. E é fácil, gente? Não. Às vezes nós lutamos, né? Porque o arrependimento fala que é uma mudança que nós temos no nosso comportamento, na direção e na intenção das nossas atitudes. É deixar de praticar aquilo que fez o seu amor se esfriar. Uma vez que eu sei aquilo que esfria o meu amor a Cristo, eu tenho que então agora, eu preciso mudar. Isso aqui está me esfriando, eu preciso mudar. Isso aqui está me distanciando, essa amizade, esse relacionamento, esse filme, essa série, essa rede social, enfim, o que for, isso aqui está me esfriando, eu tenho que mudar, eu tenho que deixar de praticar. Terceiro, ele fala que nós devemos voltar à prática das primeiras obras. O arrependimento verdadeiro não apenas nos afasta do pecado, mas restaura em nós o prazer pelas obras de justiça feita em amor. Voltar a ser e a praticar as coisas baseado então no amor. Lutar por aquilo que é justo, lutar por aquilo que é verdadeiro, pelas obras de justiça. E por fim, ele fala que se não houver, uma lembrança, um arrependimento e a prática das primeiras obras, ele fala, se vocês não se arrependerem, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Refletimos a luz de Cristo quando temos intimidade com Ele. Sem o amor, não há brilho. Infelizmente, apesar da advertência, a igreja em Éfeso deixou de brilhar porque deixou de amar. Foi o que o Ricardo falou. Com tantas coisas boas, qualidades que tinha aquela igreja, eles permitiram que o amor se esfriasse. Eles permitiram que aquele amor que eles tinham no começo deixasse de existir no coração deles. E aí, irmãos, o que nos faz brilhar não é a nossa luz. Eu vi alguém falar, não, você tem uma luz diferente em você. Essa luz não é nossa, para. Essa luz é a luz de Cristo. Quando o amor se esfria, apaga, a luz se retira também. Porque o que nos faz brilhar é a estrela da manhã, é Cristo. A luz é dele, o brilho é dele. Nós não somos a luz desse mundo. Nós somos filhos da luz maior que é o nosso Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, com essa palavra. Continue trabalhando, continue fazendo, mas não esqueça do amor. Paulo fala em 1 Coríntios 13, sobre essa questão do amor. Se não tiver amor, tudo é em vão. Você pode tirar a roupa do seu corpo, dar para alguém, você pode vender tudo que você tem e dar para alguém, se não for por amor, o evangelho é em vão na sua vida. Então, oi? Sim,
Sabe por quê, Tereza? Porque tudo que Cristo fez por nós foi através do amor. Não teve. João 3,16, que é um versículo que a gente sabe de cor e salteado e que a gente reflete pouco sobre ele. É a base do cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor dele foi tão grande, que a prova de amor foi ter dado o próprio filho dele para morrer por nós na cruz. Isso é amor. Isso não tem como a gente medir. Alguém entregar o seu próprio filho. E a gente vê o amor de Cristo, que abriu mão da sua glória, abriu mão da majestade e do poder, se fez como homem e habitou entre nós para morrer pelos nossos pecados. É o amor. No Getsêmani, quando Jesus chorava e transpirava sangue, ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim isso. Eu não quero beber esse cálice. E o que fez o amor por nós? Mas seja feita a tua vontade. O amor dele foi sacrificial por mim e por você. Por isso que o cristianismo tem que ser baseado no amor. Amém? Vamos ficar em pé? Alguém quer comentar alguma coisa? Desculpa. Não? Vamos ficar em pé então, nós vamos encerrar o estudo de hoje à noite. Semana que vem, meu amigo Ricardo vai dar outra aula, se Deus permitir e o coronel aceitar. E nós estaremos aqui, se Deus permitir. Amém? Pai, obrigado por essa mensagem tão gloriosa, tão abençoada para as nossas vidas. Agora nos leva para as nossas casas, para as nossas atividades, às vezes que temos, na bênção do Senhor, protegidos, guardados pelo Senhor, amparados pelo Senhor, e que nenhuma ação contrária do inimigo prevaleça contra as nossas vidas. Abençoe cada irmão e irmã que está aqui presente, e que aqueles que irão também ouvir depois essa mensagem, que o Senhor possa falar ao coração deles, assim como o Senhor falou conosco nessa noite. Abençoa o teu povo, e que cada um de nós tenhamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida baseada em Cristo Jesus, na sua palavra, mas também sem deixar o amor de lado. Que acima de tudo o amor possa permanecer nos nossos corações. Ó Deus, abençoa o teu povo, que o amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, dê um abraço em quem está ao seu lado. Amanhã tem o encontro de casais, para quem fez a inscrição. Sábado, culto dos jovens, e domingo nós temos o nosso culto da família também. Inscrição já era. Finish. 40 casais deu, né? Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, gente.